quem veja os mapas da evolução das fronteiras na Europa percebe, e há mapas desses aí na internet, há vários, percebe uma coisa, percebe que para cá dos Pirineus há aqui uma zona, enfim, que se chama Península Ibérica e que de facto tem, as coisas às vezes vão mudando aqui dentro, como vão mudando na Europa toda, mas aquela fronteira dos Pirineus é mais real do que as outras, nomeadamente do que as internas. Será que há de facto uma Ibéria? João Vasco Almeida, o que é que tu pensas sobre isto, sobre uma Ibéria, sobre uma união destes dois povos e aquilo que eles deram ao mundo? Penso na expressão jamón ibérico. E a expressão jamón ibérico tem em si o que é essencial para a União Ibérica. Tem o porco, tem um certo tempero e explica-nos que jamón ibérico é utilizado na maioria da península para dizer fiambre. Aliás, não sei de onde é que vem a palavra fiambre, gostava de saber. Eu tenho de ir ver de onde é que vem a palavra fiambre. A União Ibérica, eu gosto muito dos vários países da Península Ibérica, não é? Das várias pequenas nações da Península. Adoro a Galiza, gosto muito das Astúrias e depois por aí para baixo só há uma, de facto, que eu não compreendo, que é o Algarve, Paulo querido. De resto, eu acho que as regiões da Península Ibérica são bonitas e todas elas fazem algum sentido. E a Beira também às vezes não a compreendo, mas enfim. Por isso, a mim não me choca nada que nós tenhamos aqui uma federação de condados, ou como é que isto se chama, e que sejamos um só país. Porque nem a questão da língua é argumento. Nós falamos isto, a que chamamos português, os galegos falam um bocadinho assim e dizem um menino, que é muito bonito também, nós derivamos daí, os catalães não se percebe nada, os bascos, Deus do céu, e depois temos os castelhanos, e depois de norte para sul, cada um vai falando sua coisa. E até acho que devíamos dar ao Al-Andalus, ai que perigo dizer isto agora, e voltar a devolver Granada. Córdoba não, que é tão bonito, mas voltar a devolver Granada, porque se há coisa que esta península teve, e respondendo à segunda pergunta, foi o cosmopolitismo. Saem daqui ideias profundamente cosmopolitas e bonitas e convivências sãs entre as religiões e entre os povos. E uma guerra ibérica não se viu. Isto é, viram cegos entre primos e pancadaria entre primos e tios e afilhados. E perto da independência agora e eu perto daqui a bocadinho. Mas assim, uma coisa à bruta, nunca se viu. Por isso há caminho. Acho eu. Eu sou um português, nasci aqui neste canto, pelo destino, adoro este país, o sol, a comida, já viajei por vários países e acabo sempre de vir para aqui, gosto de cá estar. Gosto sobretudo de sair para poder voltar, portanto isso tudo, mas sou extremamente nacionalista, João Vasco, e portanto só tenho a concordar com o que tu dizes, porque ser português é ser universal, é ser inteiro, é ser cidadão do mundo, e Portugal, que deu mundos ao mundo, teve que se expandir para o mar porque já não se podia expandir para a Espanha, fez parte de uma questão política que vai a 1385, às Cortes de Coimbra, com a eleição de Dom João I pelo João Mestre das Regras. É nessa altura que se firma o grande tratado mais antigo do mundo que nos impediu e que nos agriulhou. O Tratado de Windsor. Quando o homem foi casar com uma inglesa, a Lancaster, e deu o Henrique, o navegador, que era meio português, meio inglês. E foi contra a natureza que havia da construção da Península Ibérica. Tinha os árabes do Mediterrâneo, tinha os espanhóis, com quem a gente andava lá porrada em Aljubarrota, mas pronto, foi uma derrota, mas eles depois vingaram-se no Mundial na África do Sul. Portanto, tudo isso, nós andamos aqui há anos a adiar o inevitável, o Santo Graal. Paulo. Bem, já me fizeram os dois rir. Eu começo com uma declaração de princípios. Eu sou algarvio, portanto eu nasci em Faro, portanto, em primeiro lugar, Mas Faro não é Algarve, tu estás a salvo porque Faro não é Algarve. Algarve é.
Faro é o coração do Algarve. Uma cidade famosa, que é o coração do Algarve. Faro e Loule são as duas terras que do Algarve hoje ainda se safam. Não. Mas, voltando à minha declaração de princípios, eu nasci algarvio, sou algarvio, sou ibérico e sou federalista europeu. E pronto, e depois sou cidadão do mundo. Ou seja, para mim, essa layer, a camada Portugal, é uma camada que, enfim, pronto, é legal, eu tenho a Constituição, essas coisas, o governo, o presidente, enfim. Digamos que esta maioria, este governo, este presidente, sobretudo este governo, este presidente, digamos que esta maioria tem-me feito divorciar ainda mais do conceito dessa layer, que eu acho que é uma layer que faz cada vez menos sentido, que é a layer nacional, portanto. O Portugal. A Portugalidade é uma coisa... Aliás, quem viaja um bocadinho... Eu tenho pronto, nós temos viajado cá em casa bastante mais pela Península Ibérica ultimamente. Já viajávamos antes, mas quer dizer... temos-lo feito com mais intensidade nos últimos anos. E quanto mais eu viajo pelas várias cidades, portanto, da Península, mais percebo, de facto, que elas estão cozidas. Há uma história comum, e há um presente comum. Nós temos muito a ver com os europeus, com os espanhóis presentemente, quer dizer, aquilo que nos distingue, de facto, é um bocado a língua, mas as vivências, a maneira como vivemos, os objetivos, as expectativas, o buraco em que nos meteram, quer dizer, nós temos tudo a ver e portanto, cada vez mais a fronteira é uma coisa que serve para a gasolina, fica mais cara de um lado e mais barata do outro. Depois há a questão histórica, não é? Portugal e Espanha deram mundos ao mundo, não fomos só nós, foi a Ibéria que deu mundos ao mundo. Também não foi só a Ibéria, houve mais uns povos que também fizeram alguma coisa ali por África, mas quer dizer, quem de facto, quem nos deu os mundos foram os navegadores ibéricos. Pronto, temos aquela espécie de... fizemos o Tratado de Tordesilhas e temos aquela... E é aqui que eu queria chegar, que é, enquanto, portanto, Espanha conseguiu que a América Latina seja uma espécie de extensão cultural sua, portanto, de Espanha. Portanto, Madrid tem uma projeção muito para além, portanto, da Ibéria. Lisboa, Portugal, nunca conseguiu isso. Portanto, os brasileiros vivem completamente divorciados de nós, vivem até mais perto de Madrid em muitas coisas do que de Lisboa. Portanto, nós aqui a camada Portugal só nos tem tramado. Isto é, enfim, eu sei que aquilo que estou a dizer é profundo. Enfim, vão clamar imenso, não é? É uma coisa um bocado polémica, mas eu também não, já não tenho idade também para aturar estas coisas. A verdade é que acho isso. Portanto, acho que a Ibéria é uma coisa que faz todo o sentido. E para acabar, só para dizer que eu sou federalista europeu, portanto, para mim a União é para continuar e é para chegar a um ponto até de maior envolvimento e de chegarmos mesmo portanto, continuarmos a construção até mesmo ao federalismo, até termos uma Europa federada. Contudo, se esse projeto terminar, então que consigamos pelo menos criar uma Federação Ibérica. A Federação Ibérica é uma ideia, aliás, eu até ia dizer que nome é que poderia ter esse país, esse novo país, Estados Unidos da Ibérica. Ibérica só. Ibérias. Passávamos a ser, tu o que és? Eu sou Ibério, pronto. Não sou português. Sou Ibério da província que menos trabalho tem dado à Espanha ao longo destes anos todos, de Portugal. Astúrias. Olha, 3 coisinhas só para notar o que vocês disseram. Eu federalista europeu, é que me custa muito. Eu prefiro que nós pertençamos à Federação Unida dos Planetas do Sistema Solar ou do braço em que estamos na galáxia do que ser federalista europeu. Não sei o que é o federalismo europeu. Nunca falei com um búlgaro sobre o federalismo europeu. Quando falo com um búlgaro, falamos sobre as vozes búlgaras. Este federalismo europeu... Um texano e um californiano, bem, entendem-se às mesmas, têm tudo em comum.
Não, a questão não é essa. A questão é que eu não quero que há federações feitas em Bruxelas e em Estrasburgo à sexta-feira, uma vez por mês. Isso é isso. É burro. Identidades culturais. Espera. Não, é que as identidades culturais de que estamos a falar entre os gajos da Península Ibérica são muito visíveis, não é? O alho, o tomate, a cebola, o azeite, os refogados, o pão, não sei o que dizer. Se bem que o pão tem dias em Espanha, tem sítios em Espanha. Tem dias. Agora, isso é uma coisa que eu compreendo, eu acho que toda a gente compreende, não é? Só quem seja assim mesmo é que não compreende essas partilhas culturais. Outra coisa é que há o federalismo europeu, feito pelos tecnocratas, aí não concordo nada. Não concordo, nem me apetece que os gajos decidam isso sozinhos e à solta, porque eles têm todos uma qualidade upa-upa. Agora, o Tratado de Windsor, a nossa mais antiga aliança, serviu para virem umas tropas por aí para baixo de Inglaterra defender-nos e os gajos ficaram em Lisboa a violar e a pilhar e a gamar, não é? E nós não demos nada novos mundos ao mundo. A história dos descobrimentos um dia, e se calhar não vai ser na nossa geração, se calhar vai ser na próxima, ou daqui a 3 ou 4 ou 5, porque a historiografia vai cada vez mais sustentando isso. Nós o que fomos fazer foi comércio negreiro, porque precisávamos de mão de obra barata na Europa e descobrimos que ali na subsaariana havia uns gajos que nem sequer sabiam falar. Isso é o princípio da globalização. Pois está bem, não estou a dizer o contrário. O que eu acho é que nós não nos podemos encher de orgulho. Sim. Não é, também acho que não temos grande orgulho, mas isso aconteceu. É um mau princípio, está bem, Paulo, mas acho que é um mau princípio. Portanto, nós não demos coisa nenhuma a ninguém. Nós fomos buscar para nós, enquanto reinos, e eram 3, não é? Mais os italianos, depois aquilo tinha a ver com a Catalunha, não sei o que mais. O que a gente foi buscar mão de obra barata como hoje. É exatamente igual. Portanto, não houve aqui nenhuma ideia. A escola de Sagres, não é? Que nunca houve uma escola em Sagres. E o Henrique o Navegador, que tinha carta de corso e que batia nos capitães que não lhe trouxessem ou riquezas aos escravos. Portanto, a fantasia em que se baseia a nossa grande glória, que a historiografia felizmente vai nos montando, podia servir para nos aproximar do ponto de vista canalha, não é? Da canalhada que andamos a fazer, para de facto termos uma certa harmonia ibérica. Frederico. Eu não discordo na leitura, acho que a história tem que ser vista de uma forma desapaixonada também. Pois. Mas aquilo que resulta dela na diluição, na bondade que queremos dar a um comércio negreiro, na bondade que queremos dar à ambição humana que continua a ser igual a isso tudo, nessa bondade conseguiu-se criar realmente uma mensagem. E aí eu cito, olha, engraçado, disse o título de um livro que nem sequer sabia que estava a dizê-lo. É isso mesmo, a mensagem. Disseste. E, portanto, a mensagem de Portugal para o mundo, apesar de estar alicerçada em factos avaliados, temos que avaliar também em questão ao tempo em que eles se praticaram e à visão que nós hoje temos desse tempo, essa mensagem para o futuro é que pode ser o alicerce de algo que nós ainda podemos montar e que ainda está por ser feito e por cumprir. Certo, estamos de acordo. Deixa-me só dizer-te que nesse livro que tu citaste sem querer e com graça, ele é muito clarinho a dizer: jaz aqui na pequena praia extrema o capitão do fim. Portanto, dentro dessa ideia mirífica do Quinto Império, não é? Esta é a pequena praia extrema. Ela continuar dividida não faz sentido nenhum. Pois, pronto, eu pensei que é uma evocação histórica um bocado. Pronto, eu aprendi a ler e está novo e, portanto, eu tenho alguma formatação por aí. Portanto, reconheço, encaixo muito naturalmente a crítica, mas quando eu digo que Portugal deu novos mundos ao mundo, não, quer dizer, não estou a pensar nessas considerações. Sim, não é uma coisa de que nos devamos orgulhar por aí além. Demos escravos ao mundo. Mas não, mas eu não estava a dizer isto para me orgulhar ou para não me orgulhar, não é? Estava a dizer uma coisa que é, pronto, os portugueses e os espanhóis, portanto, os povos ibéricos,
fizeram isso, portanto, abriram as rotas comerciais. Mas eu ainda hoje, quando vou à praia e vejo aquele mar, eu tenho um orgulho do caraças dos malucos que se meteram num barco em condições que não havia naquela altura. Só de pensar nas condições que os barcos têm hoje, quer dizer. Pois, portanto, há uma série de considerações, podíamos ir por aqui. Foram obrigados, sim, se calhar, mas pronto. Sim, Filipe, não, isso está em causa de facto, não estão em causa os capitães e os gajos que iam para os navios e agora vais em frente, porque se voltas para trás, não. Gostávamos aqui a falar, portanto, se há ou não há uma entidade ibérica, não é? Supranacional ou supranações, porque há várias nações aqui. Se há ou não há, e eu acho que sim, que há essa entidade ibérica e ela está patente, entre outras coisas, nessa fase gloriosa do que pertence ao passado e que nós continuaremos, é como os jornalistas, invocam sempre a história do Nixon, o escândalo do Nixon, o Watergate, quer dizer, é aquilo de que temos todos para nos orgulhar, é do Watergate porque há não sei quantos anos, portanto, é sempre assim. Eu podia te contar tanto do Watergate. Está bem, não vamos por aí. Bem, mas pronto, é isto. Eu acho que o conceito de Ibéria faz todo isso sentido e espero que as layers nacionalistas se vão diluindo e caiam depressa e que possamos ter de facto uma noção, ou pelo menos enquanto isso não acontece, e eu acho que isso não vai acontecer tão cedo, mas que haja uma harmonia maior porque há interesses comuns e há tudo em comum entre nós e os espanhóis. Eu só pergunto, Paulo, seria um presidente da República Portuguesa a governar a Ibéria ou um rei espanhol a governar essa Ibéria? Digamos, não a governar, porque o governo seria sempre de um primeiro-ministro, mas o chefe de Estado. Seria de uma presidência da República ou uma monarquia? Ora, lá estamos nós na pergunta que eu esperava que tu tivesses feito na primeira intervenção. Se me deixasse? Porque... Não te calei. Calaste-me a alguma altura, calaste, podes ir ver. Porque, se calhar tinha razão. Porque nós podíamos sobreviver em sistemas mistos. A Catalunha tinha o problema resolvido, Portugal devia ir a votos para saber o que é que queria, se bem que eu tenho medo que a gente se metesse logo debaixo do rei de Espanha, mas pronto, isso é outra coisa. Porque tinha um jogo da Oca e não sei quem. Não, então... eu acho que Espanha aceitava um rei português. Espanha aceitava um rei português desde que tivesse nascido num sítio decente. Agora, nós podíamos experimentar sistemas mistos nessa União Ibérica. Sim, não me chateia nada que houvesse o rei de Castelo e dos Algarves e que depois houvesse censo no resto da península, como a República a funcionar normalmente. Nisso a Igreja Ortodoxa tem as coisas bem resolvidas. São lá os metropolitas e os metropolitas é que tratam Temos que escrever uma distopia sobre uma Europa, uma União Ibérica. Muito bem. Alguém tem notas finais? Eu não tenho. Então, deixamos-vos com aquilo que pode ser a música pura e simplesmente ibérica, neste exemplo de união entre portugueses, galegos e castelhanos. E agora entram os Milhadoiro e a Ronda dos Quatro Caminhos. E o coisa, o GNR a cantar a vida.